Gente, bom dia. Hoje eu vou, como combinado na aula passada, eu vou fazer revisão sobre alguns tópicos, perdão, que o pessoal me pediu. Desde já eu vou pedir perdão para vocês, porque por algum motivo a minha scanner não está querendo escanear tudo retinho, bonitinho, então vai aparecer algumas imagens talvez um pouquinho tortinhas, mas espero que isso não incomode vocês, não atrapalhe no meio da visão, tá bom? Primeiro tópico que a gente vai ser sobre modelos atômicos. Então, primeiro, e a ideia de átomo, ela surge com dois filósofos gregos que nós vimos, foi Leucipo e Demócrito, tá bom? Leucipo e Demócrito, eles ficam pensando o que aconteceria se você for dividindo a matéria. Você vai dividindo, até uma hora que você vai chegar num ponto que você não consegue mais dividir. A este ponto eles deram o nome de átomo, tá bom? Como a gente havia comentado, a ideia de átomo ela ficou esquecida devido à concorrência com outras teorias e ela só é retomada quase que 2.000 anos depois, tá? Ela é retomada aos poucos, mas uma das pessoas mais importantes que vai trazer essa retomada da ideia de átomo é John Dalton, tá? John Dalton, ele falava que o átomo ele seria partículas que são maciças. Maciço significa que é algo rígido, algo duro. Ela é indivisível, então eu não consigo dividir um átomo em partículas ainda menores. E ela é indestrutível. Eu não consigo destruir um átomo de maneira alguma. E de onde que Dalton tirou as ideias para a construção do modelo dele? Ele tirou de um outro estudioso chamado Lavoisier, ok, que a gente vai estar estudando mais para frente, tanto a ideia de Lavoisier quanto a ideia de Proust, ok? Mas só para vocês terem uma ideia, a ideia de Lavoisier é que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vocês já devem ter escutado isso em algumas aulas, tá bom? E por que que o modelo de Dalton ele foi substituído? Ele foi substituído devido à questão da descoberta dos elétrons por Thomson, ok? Então, Dalton falava que o átomo ele é indivisível e quase 100 anos depois, Thomson descobre que ele é divisível sim. Então, foi quando ocorreu a descoberta do elétron. Então, em 1897, tem o modelo de Thomson. Thomson ele fala que o átomo é uma esfera positiva, não maciça, traduzindo, ela não é algo duro, ela é divisível, então dá para dividir em partes ainda menores. Ela é eletricamente neutra devido às cargas negativas. Quais eram essas cargas negativas? Os elétrons. Só um detalhe, embora ele fale que seja uma esfera positiva, até então não haviam sido descobertas nenhuma carga positiva. Por que que deduzia-se que existiam cargas positivas? Porque como descobriram as cargas negativas e o átomo ele era neutro, para neutralizar a carga negativa deveria existir carga positiva em algum lugar, mas não haviam sido descobertas até o presente momento. Tá? Thomson, ele deixou de existir esse modelo dele. Esse modelo ficou conhecido como modelo pudim de passas. Tá? Hoje em dia a gente não fala tanto de passas, ou pudim de passas, na verdade. Então, para ficar uma coisa mais clara na cabeça de vocês, esse modelo de Thomson
As passas, a gente pode pensar hoje num panetone, um chocotone, alguma coisa assim, onde as frutinhas cristalizadas ou as gotas de chocolate derretida ali no meio do chocotone seriam os elétrons. Toda aquela massa fofa do panetone seria onde seriam as cargas positivas desse nosso átomo, tá bom? Por que que o modelo de Thomson também não... por que que ele foi substituído? Ele foi substituído por causa do experimento de Rutherford, ok? Mais ou menos 15 anos depois. Então, Rutherford, ele tem um modelo conhecido como modelo planetário. Ele fez uma experiência usando uma lâmina de ouro, que ele bombardeou com cargas positivas, partículas positivas, e ele definiu que o átomo, então, ele seria um grande espaço vazio, com um núcleo muito pequeno e denso, positivo, e ao redor do núcleo nós temos os elétrons girando num lugar chamado de eletrosfera. Tá? Então, o que que acontece? No modelo de Rutherford, ficou famoso foi a descoberta então das cargas positivas, na qual a gente dá o nome de prótons. Não tinha sido descoberto até então os nêutrons. Tá? E qual que é o problema do modelo de Rutherford? Segundo a física estudada até aquele momento, toda partícula que estiver em movimento, ela vai perder energia. Então, o que que deveria acontecer? O Rutherford fala que o elétron ele está girando ao redor do núcleo. Então, como este elétron ele está girando, ele ia perdendo energia, uma hora ele deveria bater no núcleo e deveria deixar de existir. Mas isso não acontece. Então, pouca coisa depois, vem Bohr, ok? E ele modifica um pouquinho o modelo de Rutherford, ok? E ele fala assim, ó, na verdade, os elétrons, eles estão girando ao redor do núcleo, ok? Mas eles não ganham e nem perdem energia, jamais, tá? Então, o modelo dele é desenhado agora assim, onde os elétrons têm lugares certinhos onde eles podem estar girando. Então, aqui essas linhas azuis seriam o que a gente chama de camadas, ou órbitas que ele pode estar girando, e esse espaço em branco aqui é um lugar que não pode ter elétron, tá bom? Cada camada dessa no modelo de Bohr, ela vai receber um nome. A camada mais próxima do núcleo é a camada K, camada L, camada M, e a gente viu que tem um totalzinho de 7 camadas. Ok? Espero que tenha dado para relembrar aí, matar as dúvidas dessa parte de modelos atômicos. Ok, professor, existe só até aqui? Não, gente, existem outros modelos, mas a gente, na escola, a gente vai estudar até este modelo, tá bom? Outra coisa que pediram para a gente rever foi isótopos, isóbaros e isótonos. Gente, o que que são esses isótopos, isóbaros e isótonos? Iso significa igual. Isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons, ok? Ou seja, eu estou falando sempre do mesmo elemento químico. Então, tá aqui, átomos com o mesmo número atômico, ou seja, tem que ser o mesmo elemento, só que a única coisa que eles têm diferente é o número de massa. Mas por que que o número de massa dele é diferente? Porque ele tem quantidade de nêutrons diferentes. Isso afeta as propriedades químicas? Não. Elas permanecem as mesmas. Então, os isótopos de hidrogênio, eu falei para vocês, são os únicos que têm nomes especiais. Então, o hidrogênio, ele pode ser chamado então de prótio, quando ele não tem nêutron, seria este caso aqui, ó, onde o número de prótons é igual ao número de massa, ok? O deutério, tá aqui, ó, ele tem esse 1 aqui embaixo. De novo, o que é esse 1 aqui embaixo? É o número de prótons, ok? Por que está 2 aqui em cima? Porque ele tem um próton e ele também tem um nêutron.
E aqui eu tenho o trítio. Eu tenho um próton, por que aqui é 3? Porque ele é um próton e ele tem mais 2 nêutrons. Então perceba que todos eles têm aqui embaixo o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. O símbolo é igual. A única coisa que altera aqui em cima é a massa. Por que a massa ela está alterada? Porque a quantidade de nêutrons elas são diferentes. Tá bom? Nos isóbaros, o que muda? Letrinha A. Letrinha A, o que ela significa para a gente? Massa. Nos isótopos era o número de prótons. Então, quando eu pego isóbaro, eu olho em cima aqui, ó, e eu reparo que a massa é igual. Se você olha o número atômico, é diferente. O número, perdão, o símbolo, ele é diferente. Mas quando eu somo o número de prótons e o número de nêutrons, que é isso aqui que nós chamamos de massa, nós percebemos que eles são iguais. E por último, os isótonos. Isótonos tem o N aqui, mesmo número de nêutrons. A diferença agora é, se você reparar, o número atômico é diferente, o número de massa é diferente, o símbolo é diferente. Tá bom? Só que quando você faz uma continha para descobrir o número de nêutrons, como que você faz a conta? Você vai pegar aqui ó, o número de massa e vai descontar o número atômico. Então, 11 menos 5, 6. Ok? Então, eu tenho 6 nêutrons nesse daqui, que seria o elemento boro. E aqui no carbono, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Número de massa, que é 12, menos o número atômico, que é 6, vai dar 6 também. Então, os dois apresentam a mesma quantidade de nêutrons. E destes exercícios, me pediram para resolver. Esse exercício 5, ele está na página 60, tá bom? Então, tá lá. Considere que o átomo de nitrogênio com 7 prótons, 7 nêutrons, ganhou 3 elétrons. Em relação ao íon obtido, responda aos itens a seguir. Qual é seu número de massa? Gente, acabei de falar para vocês o número de massa. Ele é calculado como? Nós somamos o número de prótons com o número de nêutrons. E o exercício fala para a gente aqui, ó. Ele tem 7 prótons e 7 nêutrons. Qual que tem que ser o número de massa dele? Então, 7 mais 7 está aqui, ó. 14. Tá bom? Na letra B, qual é a carga presente no seu núcleo? Aqui, gente, perdão, tá? A carga, já que tem carga, a resposta não é 14, a resposta é 7. Esse foi um equívoco. Por que 7? Como ele falou carga, tem que ser alguma coisa que tenha literalmente carga. No núcleo, você tem 7 prótons e 7 nêutrons. Tá bom? Isso é o que está no núcleo. Só que, como diz o próprio nome, esse 7 aqui, dos nêutrons, ele é neutro, não tem carga. Qual que é o único que tem carga? Os prótons. Então, quantos prótons eu tenho? 7. Então, qual que é a resposta da B aqui? Ó? Desconsiderem esse 14, a resposta é 7. Tá bom? Na letra C, qual é a carga presente na eletrosfera? Cuidado aqui, ó. Por quê? Se um átomo ele é eletricamente neutro, eu sei que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, não é isso? Isso, beleza. Se tem 7 prótons, que são as minhas cargas positivas, quantos elétrons tem que ter? 7 também. Professor, mas a resposta está menos 10. Por que menos 10? Eu tenho 7 aqui. 7 prótons, então tem que ter 7 elétrons também. Só que olha o que vem escrito aqui, ó. Ganhou 3 elétrons. Então 7 com 3 vai dar 10. Por que o menos aqui na frente? Porque o elétron tem carga negativa. Apenas isso. Ok? Letra D. Qual é a carga do íon? E esse íon é um cátion ou um ânion? A carga é menos 3. Por quê? Se tem 7 prótons, ele tem que ter 7 elétrons. Então, ele é neutro até este ponto.
Só que o que o exercício fala? Que ele ganhou 3 elétrons. Então, ele deixa de ser neutro quando ele ganha esses 3 elétrons. Ele está ganhando mais 3 partículas negativas. Então, qual é a carga? São as 3 cargas que estão aqui em excesso, ok? Que estão para mais. Então, 3 cargas negativas. Como é negativo, qual é o nome dessa... então, ele é chamado de ânion, tá bom? O nome desse íon. Depois, foi solicitado que eu fizesse novamente o exercício 1 da página 71. Gente, para fazer o exercício 1 da página 71, vocês precisam estar com a tabela periódica em mãos, tá bom? Aqui eu vou dar só algumas dicas para vocês, não vou resolver ele todo. Para resolver o exercício 1, você precisava reconhecer, então, o nome, o símbolo ou o número atômico. Tudo isso tem na tabela periódica, ok? Então, com o nome, por exemplo, aqui na letra A, potássio. Então, você vai procurar na tabela periódica o potássio. E você vai escrever aonde está o potássio. Potássio, por exemplo, está aqui, ó, grupo 1. Significa que ele está na primeira coluna da tabela periódica. Período. O que é o período? É a linha da tabela periódica. Então tá aqui, ó, primeira coluna, primeiro grupo. Período, ele está na quarta linha, ou quarto período da tabela periódica, e você vai classificar ele. Ele é um metal, ele é um não metal, ele é um gás nobre. Então tá aqui, ele é um metal. Ele é representativo ou ele é de transição? Ele é representativo. Lembra que o de transição é aquela parte do meio da tabela, onde você tem aquelas 10 colunas ali no meio. Na tabela periódica de vocês está escrita aonde ele é de transição e aonde ele não é, tá bom? Pessoal, eu tinha que resolver mais alguns exercícios, mas eu vou deixar para a gente resolver ele na aula de sexta-feira, para não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Então, se mais alguém tiver dúvidas aí, vocês quiserem me mandar para a gente deixar já organizado para sexta-feira, vocês podem me mandar mensagem, podem mandar e-mail, fiquem à vontade. Aí vocês mandem qual que é o número do exercício, qual que é a página, porque aí eu já preparo para a gente poder responder eles na sexta-feira, tá bom? Desejo a vocês então uma ótima semana, boas aulas e vejo vocês na sexta-feira, ok? Tchau, tchau.